Bom dia, Deus te abençoe nessa quarta-feira. O tema da nossa devocional é o combustível dos milagres e temos vivido uma semana especial. Te convido a ficar conosco na devocional de hoje e a visitar as devocionais anteriores, caso você não tenha feito, porque está tremendo, uma semana muito linda que a gente está vivendo com o Senhor. Bom dia a todos, estamos aqui então nas nossas redes sociais, Instagram, nosso canal do YouTube e no TikTok, onde gravamos e subimos essas devocionais para que Deus te abençoe. Então você está chegando agora na nossa rede social, seja muito bem-vindo, fica até o final aí, dura 9, 10, 11 minutos, não passa muito disso, e é uma oportunidade imensa de você ouvir a voz do Senhor. É isso, e Deus quer falar sobre milagres hoje conosco. O combustível dos milagres é o tema. Uma frase que o autor sempre destaca é: a fé sempre será o combustível para seguirmos em frente. E o texto bíblico, Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Texto poderoso da palavra de Deus. Vamos à devocional. A magnitude dos milagres em nossa vida está intimamente vinculada ao tamanho da nossa fé. Qualquer dúvida acerca da capacidade de Deus em lidar com o impossível deve ser afastada, pois a Bíblia assegura que tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Surpreendentemente, o maior obstáculo para experimentarmos milagres somos nós mesmos, pois a ausência de fé pode paralisar a nossa vida. É crucial compreender que, enquanto muitas vezes aguardamos Deus de braços cruzados, Ele, na verdade, espera por nós de braços abertos. Seu desejo é abençoar nossa vida, ver seus filhos bem, vivendo aquilo que Ele sonhou para cada um deles. Mas a intervenção de Deus não se materializa sem a sincera disposição de interagirmos com tamanha graça. Fé, portanto, é a expectativa que abre os céus e atrai os milagres, é uma conexão vital. Entender a fé como mais do que uma simples palavra é essencial. É uma atitude que atrai o poder e a intervenção de Deus em nossa vida. Semelhante a um motor sem combustível, uma vida sem fé nunca alcançará os espaços onde os milagres acontecem. Tanto isso é verdade que a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A partir de hoje, entenda que a fé não é apenas uma crença teórica, mas uma postura prática que abre espaço para a manifestação do poder e da vontade de Deus em sua vida. Ainda que o cenário ao redor seja contrário, lembre-se de que a fé não interroga nem calcula, mas sabe que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. O combustível dos milagres é a sua fé. A fé não interroga nem calcula, mas sabe que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. A fé é muito mais do que uma palavra. E no português, uma palavra tão pequena. 2 letrinhas. Fé. Mas é um combustível poderoso. Muitas vezes falamos que temos fé, mas agimos como aquele que não crê. Falamos e confiamos em Deus, mas agimos como aquele que não confia, como aquele que desconfia. Será que Deus pode mesmo fazer isso na minha vida? Será que Ele quer fazer isso na minha vida? Você precisa anular esse tipo de pensamento. E, gente, vamos ser sinceros, esses pensamentos vêm,
quando a gente está enfrentando situações críticas e muitas vezes longas e dolorosas, a falta de fé ela nos atropela. Os pensamentos vêm, quando você vê, você já está declarando: Jesus não fez até agora, não vai fazer. Porque Jesus não quer fazer, porque Jesus está olhando para o outro, não está olhando para mim. Vamos anular esses pensamentos em nome de Jesus e fortalecer a nossa fé, que pode ser, como Jesus disse, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela precisa ser uma fé robusta, mesmo que pequena. Uma fé naquele que pode. E a gente está complementando a devocional de ontem. Então, fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé em Deus. Leve sua mente cativa ao Senhor. E quando vierem os pensamentos de falta de fé, que você anule esses pensamentos e você declare que tem fé em Cristo Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé no Deus Todo-Poderoso te alcance hoje, em nome de Jesus. Amém. À medida a nossa fé regula o milagre, né? Sim. A fé é um pulo no escuro para cair nos braços do Senhor. Já dizia aí a música que o Grupo Álamo, lá da Igreja Batista São Basílio, cantava. Você precisa praticar essa fé, né? E a gente usou a palavra, o autor usou a palavra combustível, é o que faz o motor girar, né? Então, coloque em prática. Ontem nós tivemos a certeza que nós temos um Deus do impossível. Amém. E eu lá no finalzinho do meu comentário, eu falei que tem parte que depende de nós. E está aí a parte que depende de nós para que o milagre se concretize. A fé. Meu querido, creia. Você tem exemplos inúmeros do poder do Senhor. E às vezes a gente só vê o copo meio vazio. Mas Deus já fez um monte de coisa na sua vida. Ele já deixou aqui vários milagres na sua palavra. Lê a Bíblia e você vai ver. E você vai poder ter a certeza que o mesmo Deus que fazia lá na época de Jesus ou antes de Jesus, ele faz hoje. Ele não se limitou ao término das Escrituras. Ele continua e ele vai fazer milagre até a volta do Senhor Jesus. Basta que você tenha fé. Então creia, pratique a fé, coloque em prática, vá para o seu quarto, dobre o joelho, tente colocar o Senhor na frente da situação, como a gente viu na devocional passada. O que importa é você ter fé, não desanimar e seguir. Combustível, né? É o que a gasolina que faz ali o motor girar. Então, coloque em prática aí a sua fé. Coloque o combustível, gire a chave, vamos seguir. A palavra do Senhor fala, né, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu não me engano, é uma das menores sementes, né? Nós vamos poder fazer muitas coisas. E isso é claro, né? Com o poder do Senhor aí nos abraçando e podendo realizar, como o autor fala no finalzinho, né? Qualquer situação. Amém. Crendo nisso, nós vamos orar com fé. Que você deposite sua fé em Deus e ao orar conosco, faça a sua oração, use as suas palavras e apresente ao Senhor a sua fé, do tamanho de um grão de mostarda. E será suficiente para você ver o grande agir do Senhor na sua vida. Nós cremos e liberamos essa palavra sobre você. Vamos orar juntos? Senhor, entregamos o nosso coração a Ti, a nossa mente ao Senhor, os nossos lábios ao Senhor, e pedimos que o Senhor ponha guarda nos nossos lábios, porque não queremos pecar contra Ti. E quando duvidamos do que o Senhor pode fazer, estamos pecando contra o Senhor. Por isso nós pedimos hoje que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos faça exercitar a fé, que o Senhor nos dê esse combustível, encha o nosso tanque, Senhor, desse combustível novo, que o Senhor está derramando sobre nós, derrama, porque a nossa fé vem do Senhor. É o Senhor quem planta no nosso coração.
Então derrama sobre nós esse combustível e que vejamos milagres palpáveis, vejamos milagres mesmo. Estou dizendo ver com os nossos olhos, que os nossos olhos enxerguem os grandes milagres, os pequenos milagres, o que o Senhor quiser fazer em nossas vidas e que sirva de testemunho, que possamos declarar: foi o Senhor quem fez, o Senhor agiu, e daremos toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque sabemos que só o Senhor é capaz de fazer. Ó Deus, que os meus irmãos e amigos se encham dessa fé, a fé em Cristo, e possam ver os seus milagres. Libera sobre nós seus milagres, em nome de Jesus. Amém. 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 Viva uma quarta-feira diferente aí, com essa fé em Cristo Jesus. Amém. Esperamos vocês amanhã. Um abraço a todos. Tchau, tchau.